Sabe aquelas coincidências inacreditáveis da vida? Algumas pessoas preferem chamar de sorte, outras acreditam que é coisa do destino, mas o fato é que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, presenciou uma coincidência incrível. E você, acredita em coincidências? O primeiro caso aconteceu em 1914, quando uma mulher alemã deixou um rolo de filme para revelar em um estabelecimento em Estrasburgo. Nessa época, as pessoas costumavam comprar apenas uma pequena chapa de filme, principalmente quando queriam fazer apenas uma foto. Só que antes da mulher voltar para pegar a fotografia, começou a Primeira Guerra Mundial. Ela desistiu de retornar ao local e a fotografia do filho acabou se perdendo. Tempos depois, exatamente 2 anos, a mesma mulher que tinha desistido da foto do filho deu à luz a uma garotinha e decidiu que dessa vez iria fotografar a filha. Até porque era um momento único. Ela comprou uma chapa de filme em Frankfurt, a mais de 220 quilômetros de distância de Estrasburgo, depois de tirar uma foto da filha. Ela mandou o filme para revelar e quando viu a fotografia, teve uma surpresa incrível. O filme acabou sendo uma dupla exposição com a foto da filha sobreposta à foto anterior do filho da mulher. Por uma coincidência assustadora, a chapa de filme que não tinha sido revelada foi rotulada como não utilizada e acabou sendo revendida para a mesma mulher. Por falar em Primeira Guerra Mundial, existe uma outra coincidência envolvendo esse evento. Você sabe como foi que esse conflito começou? É uma longa história, então vou tentar contar de forma bem resumida. Francisco Ferdinando ou Franz Ferdinand, como é mais conhecido, queria levar a Bósnia e Herzegovina ao nível de importância da Áustria, formando uma monarquia tríplice composta por austríacos, húngaros e eslavos. Mas no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital da Bósnia, Franz Ferdinand estava andando de carro pelas ruas quando foi assassinado por um militante da Mão Negra, uma organização secreta sérvia. O crime deu início à Primeira Guerra Mundial. Os anos se passaram. Milhares de pessoas morreram até que no dia 11 de novembro de 1918, a guerra finalmente acabou. Mas onde está a coincidência? Bom, a data do fim da guerra, por mais louco que possa parecer, é idêntica à placa do carro que era usada por Franz Ferdinand no dia do assassinato. A placa do veículo exibia a seguinte escrita, que pode ser lida como 11 de 11 de 1918, o mesmo dia em que a guerra acabou. Incrível, né? Abraham Lincoln, o presidente norte-americano que guiou o país na Guerra Civil, foi assassinado por John Wilkes Booth em 1865. O que nem todos sabem é que, pouco antes do crime, seu filho Robert Lincoln caiu nos trilhos de um trem e foi salvo por ninguém menos que Edwin Booth, irmão do assassino de Abraham. Essa é de arrepiar. Bom, vamos para o mundo do esporte, que também existe uma coincidência bizarra. Esse aqui da foto é Enzo Ferrari, fundador da tradicional escuderia italiana. Esse outro aqui é Ozil, meio-atacante alemão, muito famoso por ter jogado em grandes times e que atualmente está aposentado do futebol. O que eles têm em comum? Muitas coisas. Como vocês podem ver, eles têm relação com o esporte e são muito parecidos. Além dos dois se parecerem bastante, ainda há uma coincidência sinistra. Enzo Ferrari morreu no dia 14 de agosto de 1988. Já o jogador do Arsenal nasceu pouco tempo depois. No dia 15 de outubro de 1988. Seria o jogador uma reencarnação do fundador da Ferrari? Talvez sim, mas eu prefiro acreditar em coincidências. Quando o rei da França Luís XVI era criança, foi advertido por um astrólogo a ficar sempre cauteloso nos dias 21 de cada mês. Ele seguiu o conselho tanto quanto pôde, mas o destino o alcançou. Em 21 de junho de 1791, ele foi preso tentando escapar da Revolução Francesa. No dia 21 de setembro de 1792, a França aboliu a monarquia. Em 21 de janeiro de 1793, ele foi executado. A outra coincidência envolve uma enfermeira argentina chamada Violette Jessup, que sobreviveu a 3 catástrofes náuticas: o Olympic, o Titanic e o Britannic. Os 3 navios eram conhecidos por serem irmãos, pois eram muito parecidos. No caso do Olympic, que foi inaugurado em 1911, o navio acabou se chocando com uma outra embarcação em setembro deste mesmo ano. Apesar do acidente, o navio não chegou a naufragar, apenas teve o casco e hélice danificados. A tragédia não envolveu feridos e o Olympic conseguiu voltar para o porto. Depois foi a vez do Titanic. Violette foi transferida para o Titanic e mesmo que ela não desejasse ser transferida, ficou encantada com o luxo do navio e acabou cedendo. Na época, com 24 anos, ela era uma das 23 mulheres que faziam parte da tripulação. O destino do navio vocês conhecem muito bem.
O Titanic afundou entre os dias 14 e 15 de abril de 1912. Em suas memórias, Violet escreveu que depois do acidente, ela foi mandada para o convés, colocada no bote de número 16, e nesse momento entregaram um bebê para ela segurar até que o resgate chegasse. Essa experiência foi terrível, mas não fez com que Violet ficasse com medo do mar. Ela seguiu trabalhando na tripulação de navios, e em 1914, ela passou a navegar a bordo do Britannic. A embarcação se transformou em um navio-hospital durante a Primeira Guerra Mundial e Violet se tornou a enfermeira da Cruz Vermelha. Em novembro de 1916, o navio navegava pelo Mar Egeu quando houve uma explosão. A imprensa britânica da época afirmou que o Britannic havia sido atingido por torpedos alemães, mas muitos achavam que a embarcação teria batido contra uma mina. O barco afundou em 55 minutos, 3 vezes mais rápido que o Titanic. E Violet acabou se salvando mais uma vez. Mesmo depois dos 3 acidentes, ela continuou trabalhando no mar em uma carreira que durou 42 anos. E aí, vocês acham que Violet era azarada? Ou o fato dela estar presente em 3 acidentes foi coincidência? Antes da última, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. É muito importante e nos ajuda muito. Bom, por fim, a coincidência inesperada das gêmeas que deram à luz no mesmo dia em 2018, as gêmeas americanas Jacqueline Crawford e Nellie Leopoldo, de 30 anos, descobriram que estavam grávidas e ambas esperando meninos. Qual a chance de uma coisa dessas acontecer? Porém, além das duas terem engravidado na mesma época, existia a possibilidade das irmãs darem à luz no mesmo dia. Jacqueline e Nellie, que moravam em estados diferentes, se encontraram no Arizona semanas antes da chegada dos bebês e no dia 18 de junho de 2018, as duas deram à luz com algumas horas de diferença. Coincidência? Pode até ser, mas para elas o destino de seus filhos já estava traçado. Essas foram algumas das coincidências mais bizarras que já aconteceram. E você, já presenciou alguma?